turma, sejam bem-vindos então ao nosso 8º episódio do Conecta Agrocast. Hoje, como vocês podem ver, a gente está num ambiente um pouco diferente e preciso já começar agradecendo ao seu Fernandinho Vasque, que nos cederam gentilmente aqui a sede da fazenda para a gente fazer esse episódio um pouco diferente. Como eu já tinha falado em outros momentos, aqui em algum momento esse podcast tornaria-se itinerante. A gente tem essa possibilidade de sair, de ver a realidade das pessoas nos seus habitats naturais, por assim dizer. E hoje não à toa, né, que essa foi não a escolhida, né? Na verdade foi mais ou menos que eu escolhi, mais ou menos eu fui convidado, mas foi também pela amizade que eu tenho com a família. É uma família que eu quero muito bem, uma família próxima da gente aí. E obrigado pela disponibilidade aí de vocês de ceder o espaço aqui pra gente, ceder a casa de vocês, ceder o carinho de vocês, o lar, ceder, inclusive, né, não só a nossa produção, vocês têm a produção de vocês também aqui, né, tem a produção na cozinha e deixa eu, né, então, também dos nossos 7 episódios feitos até agora, embora a gente fale só sobre agronegócio, nós não tínhamos falado com nenhum produtor rural. E essa é a primeira vez, então, que eu já, no chute aqui, já vamos com 2. Então, pra gente começar de vez o nosso episódio, vou deixar o teu pai começar, tá? Uhum. Seu Fernando, obrigado, agora, na pessoa do senhor. E eu queria que o senhor contasse pra gente um pouco dessa história de produtores rurais. Como é que começou a história da família? Pois então, Arthur, meu pai veio da Polônia, veio de navio. Que ano que ele veio? Ele 34, 35, 34, mais ou menos, ali bem no comecinho da Segunda Guerra Mundial. Entre as duas guerras. Isso, assim, ele veio com 7 anos. Veio bem pequeno. Diz ele que quando saíram de dia tudo no navio, e daí no outro dia que amanheceu, enxergava ainda mata, essas coisas. Daí no outro dia que clareou o dia, só se enxergava água. E ele veio com irmãos? Veio com a família toda. Daí só ficou uma irmã lá que ele sempre falava da irmã que ficou, mas nunca tivemos notícia. Hoje deve ser falecida já, sim, né? Mas veio a família toda. E por qual motivo assim que saíram de lá? Era para buscar uma vida melhor mesmo? Bom, eu já imagino o que era, né? Mas, bom, me conte, por que motivo que eles saíram de lá? Não vou saber te responder, porque eu sou o nenê da casa, então sempre eu digo, quando eu quero saber uma história mais antiga, eu procuro as minhas irmãs mais velhas, que elas contam. E daí agora eu não sei te responder por que eles vieram, né? E onde é que eles vieram cair aqui no Brasil quando chegaram? Foi... Não lembro aonde. No Rio de Janeiro. Isso. Que a identidade do vô é dada entrada no Rio de Janeiro mesmo. Isso. E daí depois, daí eu já sei mais que eles começaram ali no Riozinho de Baixo, ali no município de Rebouças mesmo. Que daí... Para situar quem está nos assistindo, estamos no município de Rebouças, bem do ladinho de Irati. Isso. Daí, quando às vezes nós ia para Irati com ele, ele nunca esqueceu de um pinheiro que tinha ali no Riozinho de Baixo, que ele passava e dizia, ó, lá que nós morava, lá naquele lugar, ó, aquele pinheiro era bem pertinho da nossa casa. E assim, eu imagino o seguinte, né, porque o pessoal tem uma ideia, quando fala assim, mas veio lá um polaco, veio um italiano, um gringo, que seja, né, acha que o pessoal estava vivendo super bem lá na Europa, que tinha muito dinheiro e saiu de lá para... eu vou fazer uns investimentos no Brasil. Mas não é assim. Era uma vida agrícola e rural, principalmente na parte oriental da Europa, né, que é onde fica a Polônia. Então, pelo pouco aí que eu imagino, até porque eu tenho os Piaseschi aí também na minha família, então tem o pessoal que caiu aqui por Malé, não saiu de uma vida fácil lá e veio aqui para investir, ainda mais no período entre guerras, né? Tenho certeza que lá a vida não era difícil e veio aqui por um sonho, né? Veio na busca de dar uma vida melhor, fugir das guerras, né? E dar uma vida melhor para a família. E aqui nessa propriedade, foi o teu pai também que se estabeleceu? Isso, foi. E era mato aqui? Ele que abriu? Ele que... Bastante, Aquele tempo podia desmatar, né? E quando o senhor... Qual que é a primeira lembrança, assim, que o senhor tem
de ajudar o pai na roça, assim, de ajudar o pai na lida? Eu sempre comento, com 13 anos eu ponhei 100 quilos de adubo na minha cabeça. Pouco foi para aparecer para as meninas, né? Claro. Mas ponhei 100 quilos hoje, até hoje eu me pergunto por que eu fiz isso. Isso é bobagem, né? Mas tinha força. Aham. Polaco sempre foi forte. É. Meu pai dizia que polaco não precisava 12 para dar uma dúzia, com 11 já dava, de tão grande que De era. tanto que dava. E nessa época, assim, então o senhor falou, né, com 13 anos, já começava a ajudar o pai na lida, já estava mexendo na agricultura. O que era a cultura que vocês faziam? Como que era essa agricultura? Bom, vendo a agricultura que a gente tem hoje, agricultura 4.0, alguns já vêm falar de agricultura 5.0, nós estava lá no 0.0 lá, né? Como é que era, assim, essa diferença das coisas de hoje em dia? Veja como eu era, daí ele arava com os cavalos e punhava semente de milho no risco do arado. Eu ia fazendo isso. E daí um risco se ia com a semente e outro se vinha com o adubo. Uhum. E daí às vezes eu pensava assim, vou pôr o adubo para ver se nasce adubo. Mas nunca nasceu. Não deu certo? Mas eu cheguei a fazer isso. Ele arava com os cavalos e eu ponhava a semente no risco do arado. Foi aí que comecemos, né? E o aprendizado do senhor foi todo na lida, né? Foi. O senhor chegou a estudar aqui no Brasil? Sim. Não, aqui no Brasil, forma de falar, né? Teu pai chegou e depois... Claro, ele era analfabeto. Não, ele não estudou, mas sabia fazer conta de cabeça que conforme a pessoa, mesmo com estudo, ele ganhava. Sim. E a língua, assim, ele demorou para aprender? O senhor chegou a pegar os parentes falando em polonês, assim? Não, pois é. Então, esse aí foi uma outra história, que daí ele casou com uma italiana. Olha a mistura. Daí o polonês dele foi morrendo, porque daí ele não tinha com quem falar o polonês. Daí foi ficando. Daí eu nunca vi ele falar em polonês, bem pouquinho, porque... Mesmo que eu sou o último, então, já falei, né? Eu sou o último, eu não vi esses detalhes. E quantos anos de diferença de você para a primeira irmã? Vai dar mais de 20 anos? Dá mais de 20. Então tá aí a diferença. A diferença que dá. E os irmãos também trabalhavam na roça? Também, todos passaram. Todos ficaram na roça? Todos passaram pela roça. Hoje não, né? Mas passaram. Bom, como a gente falou ali atrás, então, o começo da propriedade foi aqui onde vocês têm, foi o pai que começou. Isso, foi. E depois, a hora que você... Como é que foi, assim, essa passagem, assim, do teu pai para o senhor? Como que ele foi deixando o trabalho, foi passando para o senhor? Como é que foi essa transição? Então, daí em 83 ele já comprou o primeiro trator. Já tá ficando fácil, já. Já foi ficando fácil. Eu fui quando ele comprou o primeiro trator, eu assumi os cavalos. Né? Daí aquele trator já era mais velho, já logo daí em 85 ele comprou um novo. Opa, já ficou mais bicho velho. E foi uma época que começou a sair esses financiamentos rurais, né? Que começou a facilitar um pouco o crédito rural. Né? Daí em 86 ele comprou mais um, dois novos. Aí você já aposentou os cavalos. Aí os cavalos foi diminuindo. E daí, quando eu casei, que eu comecei a assumir para mim, daí, né? Que daí ele já estava, mas ainda mesmo que ele já tinha parado, ele ajudava. Ia bater feijão, ele ia lá, cevar, batedeira para bater o feijão para me ajudar. E assim, se você fosse pontuar, assim, o que é a principal diferença que o senhor vê? Claro, tem muitas, né? Mas a principal diferença daquela agricultura que o senhor aprendeu com o teu pai e etc, para a agricultura que você está passando hoje para o teu filho, o que você vê que é a principal diferença disso? Mudou bastante a tecnologia, muito. Você veja, quando eu casei, isso aqui há 33 anos atrás, nós plantávamos feijão e ia passar carpideira lá. Carpideira com o cavalo dirigindo ali o cavalo e a carpideira na carreirinha de feijão, para arrancar os matos. Imagine hoje você planta feijão e só no veneno você passa, no defensivo você passa o defensivo e não tem mato. Por que fazer aquilo com o cavalo? Como você trabalhava sem ter necessidade, né?
E vocês trabalhavam em muito mais pessoas ou esse número de pessoas diminuiu também? Ou você acaba que aí precisa de alguém para lidar com maquinário, precisa de alguém, e esse número mais ou menos constante na propriedade? Então, como meu pai era bastante caprichoso, nós passava a carpideira e ele andava com um bando de gente atrás, catando os matos do feijão que sobrava. Aham. Então sempre tinha bastante gente. E era fácil de achar pessoas para trabalhar. Aham. Daí sempre o feijão ficava no limpo, mas não produzia o que produz hoje, Sim. porque mexia, arrancava a raiz do feijão, né? Aham. Bom, teu pai contou lá então, né, de quando começou a pisar na roça, 1900 e quanto mais ou menos aí, Nossa, quando o senhor tinha 13 anos ali, que... É, 80 por aí. 1980 mais ou menos, né? Mas bom, nasceu aqui, então desde do nascimento que tá vendo o negócio. E o Fernandinho, quando é que você se lembra, assim, quais são as primeiras memórias que você tem na propriedade, na lida, no trabalho, ver o pai e ajudar o pai? Comecei, dá pra se dizer assim que a gente começou ali, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, mais ou menos ali. Eu lembro de uma vez que choveu, ainda nós estava na outra casa lá para baixo, que choveu e o trator tinha ficado assim um pouquinho para fora da garagem assim, e eu peguei um pano e fui lá passar o pano no trator assim, fiquei ali, até tem uma foto, né, de eu fazendo isso, daí tem ali acho que um tempo depois, já um ano talvez depois, até essa passagem eu acho que o pai nunca vai esquecer. Eu já ia falar ela. Ele pediu para mim tocar o trator, eu não tinha nem tamanho, eu era bem menor do que eu sou hoje. As perninhas assim, a fininha. As taquarinhas. As taquarinhas. Pesava 20 kg moiado, mais ou menos. Daí eu tava tocando o trator e tinha, não lembro o que era na frente, acho que era o Vico, né? Fico. E eu fui pisar na embreagem para parar, pisei na embreagem, pisei no freio. E o trator tinha o freio de mão no mesmo estilo do carro, né? Que você puxava o freio de mão ali. Uhum. E como eu falei, pesava uns 20 kg moiado. Eu inventei de querer puxar o freio de mão e não tinha desligado o trator nada. Nem empunhado em ponto morto. Nem colocado em ponto morto o trator. E a hora que eu me inclinei, a força da mola da embreagem empurrou meu pé para cima. E o trator arrancou de novo. Uhum. E daí o pai já pôs a mão na cabeça e já falou, meu Deus do céu, destruiu a garagem. E vi que ele não se preocupou com o filho, né? Ele não, o filho machucou, não. A garagem, o importante é a garagem. Meu Deus do céu. E do mesmo jeito que eu fui, eu voltei, pisei na embreagem e parei o trator. Uhum. Daí o pai já tava em cima do trator, já desligou o trator ali, já ficou, já parou assim, passou aquele susto, né? Então dá pra dizer que com 6 anos você operou uma máquina agrícola pela primeira vez, né? Exatamente. Já dá pra... Já é história. Já dava pro gasto. E você sempre você sempre manteve esse interesse? Ou em algum momento aí na juventude, adolescência, você pensou em sair, fazer outra coisa? Não ser agricultor, não ser engenheiro agrônomo, né? Você pensou em fazer outra coisa? Isso nunca. Não, a vida inteira eu falei que minha vida é a roça e até eu brinco que eu acho que eu só posso ter sido feito num pé de soja aqui. Não queremos saber isso aqui, deixa que a paixão pela agricultura sempre foi gigantesca, enorme, né? É uma coisa que eu sempre falei que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? A não ser estar cultivando a terra. E como é que foi esse crescer na roça, assim? Foi crescer na fazenda? Como é que foi isso? Sempre foi divertido. Sempre as brincadeiras, a hora que chovia para as valetas, andava, daí ali com 2003, 2004, a gente começou a tirar leite para vender o leite mesmo, então sempre eu, minha irmã e a mãe tirava o leite à tarde, né? Uhum. E o pai ajudava a mãe na parte da manhã, né? Assim que a gente foi começando a ir trabalhando, assim, aos pouquinhos, né? Vamos falar assim, tinha 5 vacas de leite, a mãe tirava 3, a minha irmã tirava uma e eu tirava a outra, né? Uhum. Essa era a divisão de serviço, vamos falar assim. E você se lembra, assim, claro, eu imagino que isso tenha sido de forma gradativa, mas pra gente, né, ter um ponto assim, quando que o pai deixou de contratar um peão para contar com o teu serviço? Isso vai ser bem recente já. Uhum. É que daí, ali em 2011, eu entrei no agrícola, né? Uhum. Então, praticamente fiquei 3 anos fora de casa, né? Eu vinha só final de semana, então não tinha como ajudar muito, tá
sempre na roça, né? Aham. Daí depois ali que eu entrei na faculdade, aí sim, já comecei a participar mais, já era mais frequente tá dentro da roça ali lidando, tocando um trator, levava alguma coisa, não tava diretamente porque acabava estudando a semana inteira, né? Sim, sim. Mas sempre que precisava, tava lá. E você sente assim que nessa tua faculdade de agronomia fez diferença para você já ter essa proximidade com a lida, já conhecer da fazenda, já... Bom, veja, teu pai é um engenheiro agrônomo sem faculdade, Sim. né? Porque tudo isso ele aprendeu ali no dia a dia. E você sente que já ter tido isso, em que ponto que te ajudou na faculdade? Ah, eu posso falar assim que foi muito a noção. Aham. Vamos falar assim, eu acabava pegando mais fácil as matérias do que, vamos falar assim, comparado com alguém que nunca teve esse contato, né? Aham. Eu fazia estágio, comecei a fazer estágio em escritório de advocacia bem antes de começar a faculdade de Direito. Então, nas primeiras matérias ali não fazia muita diferença, mas a hora que a faculdade começa a embalar, a prática faz muita diferença, né? De você já ter, né, já conhecer. E aí fica uma curiosidade. A monografia do Fernando foi sobre o estresse hídrico nas sementes do soja, que inclusive eu estava lá assistindo a sua Exatamente. apresentação de monografia, né? Então aí Conhecemos o conhecemos Arturo lá, né? na Há apresentação. 5 anos atrás. Exatamente. E, seu Fernando, o que o senhor acha assim que é mais difícil da piazada mais nova pegar, entender da rotina, entender da propriedade? Onde que você acha que ali bate na trave que parece que eles não entendem o que você está falando? Mas uma teimosia. Deixa eu desenrolar uma lista aqui. É que a gente, não sei se porque a gente vai ficando mais maduro, a gente tem mais experiência, a gente acha que eles não são capazes. Mas no fundo são, por exemplo, não sei se era isso que você queria ouvir. Eu achava que ele nunca ia conseguir gradear, por exemplo. Hoje só ele está fazendo Só ele que isso. faz. Eu entendo que, né, também assim, foi com muito esforço tudo isso aqui, né? Seu Fernando, não foi do dia pra noite, não foi dado, não foi fácil, né? Sim. Então, para que outro venha e assuma o meu lugar, tem que mostrar para que veio também, né? Não é tão simples, né? Mas eu sempre falei para ele que eu queria que ele desse continuidade daquilo que eu já aprendi, por causa da experiência que eu tinha, que eu tenho, Sim. né? Mas tem coisas que eu já tô concordando que ele tem razão, né? Olha, essa é... Evoluímos. Olha só. Um exemplo, para mim esponhar um calcário, eu tinha que passar um escarificador, um pé de pato. Hoje eu já estou mudando porque de repente a nossa produção está aumentando porque eu parei e escutei ele, né? Assim, também não é à toa que você mandou o Piá para estudar fora, né? Estudar por estudar, não. Tem que trazer alguma vantagem aqui para dentro da propriedade. Mas né? acho que ele estudou. Olha, não sei se foi muito. Será que foi? Será que ia bastante? Não Sim? foi só o bar da lua. Não, né? Estudou um pouquinho também, né? Acho que estudou, porque ele tem bastante experiência, graças a Deus. Né? E você, o que você sente, assim, onde que está essa maior dificuldade na conversa da geração mesmo, assim? Onde que você acha que dá para melhorar aí essa tensão entre as gerações? E fale mais um pouco aí, porque eu vou comer uma linguiça agora. O principal ponto da... Hoje não temos o Smack Café, mas temos a linguiça feita pelo seu Fernando aqui na propriedade mesmo. Hoje que eu vejo assim, o principal ponto dessa briga da geração é que a gente quer, por ter estudado um pouco ali, vamos falar assim, tá com o celular na mão, né? Então a gente acaba vendo muita informação muito rápido, a gente assimila muito rápido, daí a hora que vai passar para o pai, no caso, ó, essas informações, ou tentar discutir essa informação, é ali que, vamos falar assim, não que o pai não tenha capacidade, mas ele processa um pouquinho mais devagar que a gente, como até você falou da terceira geração, ela vai assimilar mais rápido que eu, ainda essa parte. Então é ali que começa a dar essa diferença, que eu vejo uma coisa, eu já processo na cabeça, a hora que eu chego para passar para o pai, talvez se nós fazer dessa forma aqui, a gente vai colher X a mais. E daí mas será?
Mas eu fiz a vida inteira dessa forma e tá dando certo. Por que que eu vou mudar? Será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? Aí que fica, daí começa a dar essa discussão, literalmente essa discussão. Aham. Daí aos pouquinhos a gente vai provando, vai mostrando, vem um terceiro e fala também a mesma coisa que eu, daí ele começa, opa, acho que tem fundamento, vamos testar pra gente ver se vale a pena mesmo ou não, né? E sabe, pela minha experiência de serviço, né? Bom, um dos assuntos que mais se fala é a questão sucessória no meio do agronegócio, né? Manter um negócio que foi saudável até agora, transacionar de geração e manter-se cada vez mais saudável. E assim, eu já prevejo, daqui 30 anos vocês me... Não, 30 anos não, menos, daqui 20 anos vocês me cobrem. Se a gente já sente alguma dificuldade na transação dessa geração, a hora que você for lá no teu PA, aí a gente vai ver o que é dificuldade. Porque cada vez mais torna-se mais difícil a comunicação entre as gerações, né? Sim. Nós já temos aqui algumas coisas que a gente fala que não era comum, né? Tudo no celular, WhatsApp, os aplicativos, o acesso à internet, etc. Tudo coisa que nem... Malemar o rádio quando o senhor chegou aqui, né? E aí, bom, a gente já vem dessa forma. Agora, a velocidade dessas informações que estão chegando para as próximas gerações, aí a gente vai sentir o baque do que é de se comunicar. Eu acho que já existem gerações que não conseguem se comunicar. As nossas conseguem ainda, né? Mas acho que tem uma geração mais nova que isso, que sequer se comunica. E, Fernandinho, você teve uma experiência lá no Tocantins, né? Sim. O que é a diferença que você vê da agricultura de lá para a agricultura daqui? Porque acredito que algumas das pessoas que nos acompanham têm essa curiosidade, né? A gente ouve falar lá do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mato Piba. O que você vê de diferença, assim? O principal ponto daqui para lá, aqui, vamos falar assim, a gente tem chuva o ano inteiro. Uhum. Então a gente deixa um pouco relaxado, vamos falar assim, a agricultura. Ah, não, o dia que eu plantar vai chover, vai dar certo. No máximo em 15 dias chove. Não preciso me preocupar. Lá não, lá você tem que ter toda uma preparação que você plantar um dia antes ou um dia depois, tua produção pode ir de 0 a 10, vamos falar assim, muito rápido. Uhum. Então, a principal questão é isso. Lá, que eu ouvi muito os agricultores falar, preciso que dê pelo menos 80, 100 milímetros de chuva para mim pensar em começar a plantar. Uhum. Mas esse 100 milímetros deu como? Deu em uma pancada, deu em 3, 4 pancadas, foi numa sequência, porque lá eles têm muito chuva de manga. Essa chuva de manga chove aqui, mas dali 5 km já não chove mais. E como as áreas são grandes, pode ser que choveu na tua fazenda, do vizinho não choveu. Ou na tua própria, não choveu. Ou dentro da tua própria não chove. Então você tem que estar muito ciente disso. Uhum. Que é muito fácil de você errar um plantio por causa disso. Então, que praticamente que eu vejo assim como experiência, se você largou bem no plantio, toda a sequência vai bem. E você acha que, ou pelo menos você já viu casos lá, de que o produtor errou e foi uma safra perdida nisso? Ou não? Ou o cara que vai pro Tocantins já tem que ir sendo bom, assim, não dá pro cara ir arriscar? Não, eu peguei de um produtor lá que eu atendia, ele já estava anos já lá, ele errou um plantio, acho que deu uma chuva em excesso, ele perdeu coisa de, acho que 300 hectares, ele teve que replantar, porque ele perdeu por excesso de chuva. Uhum. Que ele tinha recém-plantado e veio aquele pancadão em cima, mas daí não ele perdeu. Foi azar mesmo. Foi, né? Azar. Não foi falta de habilidade, mas, né? como teve também produtor que plantou, acreditando assim que choveu, plantou e não choveu durante 10 dias. Ele teve que replantar tudo, porque lá como é muito quente, lá eu peguei um dia 7h30 da manhã, 38 graus. Meu Deus, 38 graus eu desmaio, assim, só de entrar 38 graus eu tô desmaiado. E assim, lá agosto e setembro não venta, não tem vento. Então, assim, aquele... sai os polacos aqui, de repouso, você vai pra lá, né? É aquele mormaço que na verdade, 24 horas por dia. Uhum. A temperatura mais baixa que eu peguei lá foi 23 graus. E 23 graus aqui nós vamos pra praia, faceira, sim, né? que foi uma chuva que deu de madrugada que baixou bem a temperatura.
Mas foi questão de 1 hora, já voltou a subir e já caiu para 27 graus. E aproveitando falando dessa questão do clima, é um negócio que às vezes me chama a atenção, assim. O senhor que está muitos mais anos fazendo isso, o senhor vê diferença? Mudou o tempo ou não? É parelhinho como era? Dá para esperar? Ou esses efeitos, laninha, o ninho, aquecimento e não sei o quê, mudou aqui na nossa região esse tempo? Mudou, porque você veja, antes nós plantava mais tarde. Eu sempre falo, comento com ele, né? Antes nós colhia soja, quando eu tenho um pinheiro na beira da estrada, ele estava desfaiando o pinhão. Nós estávamos indo colher soja, aquele pinheiro está desfaiando. Agora nós já terminamos de colher faz 2 meses e pouco. E agora que... Agora que o pinheiro está desfaiando. Então você imagine como que antecipou, como mudou o clima. Né? Tá certo que mudou as cultivares também, que elas são mais precoces, tudo, mas mudou bastante. O clima também mudou. Porque antes nós plantava tipo setembro, outubro, mais outubro. Agora, em agosto, já estamos plantando. Era aquela sequência, né? Era o milho ali, o pai começava a plantar, que eu lembro ali, a partir do dia 15 de setembro ele plantava o milho. Daí tinha o tempo que daí ele preparava, que naquela época ele plantava o milho um espaçamento de 90, né? Daí você tinha que fazer toda uma preparação na plantadeira para você poder plantar o milho. Daí ele abandonava, terminava o milho, ele voltava, plantava o feijão começo de outubro, daí dava mais um tempo, final de outubro ele começava a plantar a soja. Daí ele colhia esse feijão ali pelo dia 15, 20 de janeiro. Ele colhia o feijão, gradeava, esperava 10 dias, plantava o feijão safrinha. Daí era mais uns... Ali começava por 15 de março, mais ou menos, começava a colher a soja, das primeiras. Daí ele parava, ele começava a colher o milho em abril, que daí o milho já estava lá com uns 17, mais ou menos, de umidade. Daí ele terminava de colher o milho, ele voltava a colher soja. Daí terminava praticamente começo de maio, praticamente ele terminava de colher a soja, que era a época das falhas do pinhão, né? Daí agora já praticamente antecipou tudo, né? A gente vê, assim, falar bastante sobre isso, mas eu sempre sou meio reticente em relação à prática mesmo, se isso está mudando, né? Mas eu acredito nisso, eu acho, né? Sem conhecimento nenhum. Na verdade, eu sou advogado, então eu posso falar sobre qualquer assunto, né? Mas eu penso que a precipitação das chuvas, eu acho que é algo que mudou bastante, pelo que eu vejo os relatos do pessoal aqui da região, que antes era muito mais certinho, né? Os períodos de chuva, os períodos de seca, as estações, né? E agora fica isso meio bagunçado, né? Mais descontrolado. E isso impacta para vocês ano a ano? Vocês têm que fazer esse tipo de adaptação? Ou como é que é isso? Como é que chega para vocês esse tipo de informação? Vocês só atuam de acordo com o que vem lá na abertura das janelas, conforme o governo lança? Como é que vocês fazem esse tipo de observação? Meu vizinho, se ele ouvir, se ele assistir, ele vai saber quem que eu tô falando. Um dia nós estávamos plantando, ele perguntou que sinal que eu estava apagando, que eu estava plantando, que sinal que era, que eu tinha previsão, tudo. Eu disse para ele, o sinal é o dízimo. Não, vai em dia, né? Não é sinal pago, nada. Ele achou que eu tinha um sinal pagava sinal para ter previsão do tempo, nada, não, tudo é por Deus mesmo, né? Não, e a prática, né? Também não é assim, né? Também não é que de um ano para o outro o troço desembesta, ao contrário, né? Também tem ainda há uma certa sequência nisso, né? E Fernando, o que você vê assim o daqui para frente, né? Claro, né? A gente já falou que daqui 40 anos seu pai deve se aposentar, né? Então, para daí poder curtir a aposentadoria da esposa, né, e tudo mais. E até quando você troca ideia com teus amigos, que também, né, tem esse mesmo tipo tem a mesma função que a tua, né, também são agricultores. O que você vê daqui para frente? Onde você acha que deve investir? O que você acha que deve, para que lado que deve caminhar a agricultura? Hoje, sem dúvida, vamos falar assim, não precisa nem pensar muito.
questão de estruturação de solo. Uhum. Até eu vi esses dias atrás um professor acho que é o chefe da Embrapa, se eu não me engano, da Embrapa Soja. Ele estava explicando sobre perfil de solo. Perfil de solo é ali, você cavar um buraco ali, você ir definindo a sequência da profundidade do solo que cada parte interfere. Uhum. Ele falou assim que você estruturar o solo é você descer nutrientes, descer descompactação, descer tudo uma estrutura, permitir uma estrutura de solo com que a planta da soja, do milho, do que for, consiga descer cada vez mais. Você pega, por exemplo, a raiz do milho, ela chega a descer 2 metros de profundidade. A raiz da soja desce aproximadamente 1,5 m, 1,20 m. Então, se você pensar que você conseguir descer isso, é mais água que a planta vai ter acesso. Até o exemplo que ele deu lá foi que você pegar uma raiz a 60 centímetros de profundidade, cada centímetro que você desce é 1 milímetro de água que você tem disponível para a planta. Então, se você pegar 60 centímetros, são 60 milímetros. Você pensar nisso, a planta de soja ela consome mais ou menos em torno de 3 a 4 milímetros de água por dia. Você pensar 60 milímetros, você tem aí para quantos dias? Então, com isso, você pode ter uma estiagem de 10, 15 dias que a tua planta não vai sentir a seca. Uhum. Então, hoje eu vejo assim como essa estruturação do solo como um benefício, porque cada vez está ficando mais difícil chuva. Seja aqui na nossa região, aqui, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como lá para cima, Mato Grosso, Tocantins. Quanto mais se investir nessa parte, mais garantido você vai ter a tua produção. Então vamos falar assim, deu 20 dias de seca, beleza? Você tem uma capacidade de solo, tua planta vai resistir por mais tempo, você não vai produzir lá 100 sacos de soja, mas você vai produzir 90. Sim, não perde tudo. Você não vai produzir 30. Então, é essa vantagem que você vai ter, vamos falar assim, sobre pessoas que não façam esse tipo de manejo. Uhum. Então, eu vejo hoje principalmente o ponto de você estruturar solo. E é bem interessante isso, porque com as pessoas aí que eu vou conversando no meio, tanto em outros episódios daqui, quanto as pessoas do meu dia a dia, sempre que você fala bom, pelo menos na minha experiência, né, você fala que as pessoas assim, elas falam, não, agora o negócio é o trator com GPS, que a gente já fez aqui com o João, não, porque agora a gente precisa do drone, porque agora a gente precisa... E é a primeira vez que eu ouço alguém falar, não, é estruturação de solo, eu preciso estar com um solo bem adequado para que isso... Bom, e falar com o produtor é de fato falar com quem tá vendo isso, que tá vendo todo dia. E te entendo, acho que não adianta nada você ter o troço mais eletrônico possível aqui se teu solo lá não está suficientemente nutrido, né? Até a palestra que eu vi agora, vai fazer, acho que não faz um mês, o cara contava assim que até ele falou assim o desafio, ele fez a palestra sobre em cima do desafio 100 sacos de soja por hectare. Uhum. Daí ele comentava... mas isso vocês já fazem faz tempo, né? Estamos começando aos pouquinhos, estamos conseguindo. Mas o principal ponto que ele falou assim, você estruturou solo, você pode ter o trator mais velho, a plantadeira mais velha, mas você fez bem feito, você vai conseguir produzir os 100 sacos. Então, claro que um trator com GPS, com piloto automático, te ajuda, facilita muito o serviço, facilita. Só que você consegue obter o mesmo resultado com um trator, vamos falar assim, 0 km, do que com 30 anos de uso. O que eu quero dizer não é que a gente deve abandonar a eletrônica ou todas essas facilidades que a tecnologia nos dá. O que não dá é o cara achar que é só isso que vai dar para ele aquele resultado, porque o que interessa pra gente é o resultado final, né? Como eu te mandei aquele vídeo aquele dia, né? O trator faz isso, ou ele arranca só soltando o pé da embreagem, eu travo a velocidade. Beleza, ele me ajuda a render mais meu serviço. Mas que ele vai fazer eu sair de 50 sacos para 100 sacos, não. Não é o trator. Não é o trator. E falando dessa diferença de produtividade, quanto que vocês produziam assim, lá da lembrança do senhor e para o que está produzindo agora?
Senhor, você lembra lá quanto que Sim, quanto que vocês produziam assim, né, sem essas facilidades, sem esse estudo todo? 40 sacos por hectare, 100 sacos por alqueire, era quando eu comecei minha vida, era isso aí. Aham. 100 sacos de soja por alqueire. E hoje você busca 200, é o que você tá... Não, 200 já é quase normal. 200 é o normal agora, Já né? quase dá pra se dizer que é o normal. Até esses tempos atrás, 200 era o recordista, né? Agora 200 isso. já tornou-se normal, né? Isso. E que outra prática você vê na tua lavoura, no teu dia a dia aí, que faz você ajudar, além do teu solo, que faz você buscar toda essa produtividade aí que vocês almejam? A questão de melhoramento genético das plantas. Hoje é fundamental essa parte. Que você pega ali, que a gente viu muito, principalmente eu vi nessa parte quando eu estava lá no Tocantins, lá que daí, como vamos falar assim, a gente abre um leque, conversa com muito mais gente que a gente está acostumado. Até tinha um dos caras que trabalhava junto comigo que ele falava, a planta de soja, vamos supor assim, ela tem capacidade de produzir 400 sacos. Só que cada coisa que você vai, vamos falar assim, que falta para ela, ela vai perdendo uma porcentagem. Então vamos falar assim, você começa plantando ela com 400. Aham. Só que demorou 2 dias para chover, vamos falar assim, que precisava ter chovido. Ela perdeu 10%, vamos supor. Então já caiu 40 sacos. Mas veio que nem nesse tem um problema de lesma. Veio a lesma e comeu um pezinho. Diminuiu um pé no stand, eu perdi, vamos falar assim, lá uns 5 sacos, por causa de faltou um pé por metro. Aham. Então tudo isso vai tirando. Quando se chega lá na colheita, só na plataforma, na colhedeira, seja, vamos falar assim, a colhedeira que for, a marca que for, pensando na plataforma Caracol, que ela não tem as esteirinhas bonitinhas lá, ela perde mais ou menos em torno de 30% a 40% de soja na plataforma. Daí você pega a Draper, que hoje já é uma plataforma mais moderna, toda a tecnologia ela já cai para 15, 20%. Então ajuda, mas você ainda tem perda. Então você pega ali, vai somando tudo isso. Fechar esses pequenos funis, né? Um pouquinho que se amarra aqui, um pouquinho lá, aumenta um pouquinho aqui. Daí entra a tecnologia, vamos falar assim. Daí a gente começa a trabalhar a tecnologia que começa a você perder menos. E quais as culturas, quais culturas que o senhor tinha aqui lá, né, 40 anos atrás, quais as culturas que o senhor conseguia fazer na propriedade e hoje, por conta desse avanço de tecnologia, tecnologia de semente, tecnologia de adubo, etc., que cultura que vocês conseguem fazer a mais do que isso? Então, lá atrás era o feijão com arroz, como fala, né? O feijão, milho e comecei com soja também. Daí abandonei o feijão um tempão, quando era para arrancar na mão, abandonei porque fui cansando. E daí agora voltei com feijão por causa que agora é mecanizado, né? Então daí voltemos com feijão. Daí feijão, milho e soja. E daí as culturas de inverno. E como é que vocês fazem essa divisão aqui na fazenda, assim, antes de cada safra? Vocês já têm uma área mais ou menos pré-determinada ou não? Cada safra um estudo diferente para ver quais culturas que vocês vão buscar? Então, vamos falar assim, a gente nunca para de planejar. O primeiro ponto é nunca para de planejar. Que nem o pai fala, eu estou 24 horas por dia pensando no que eu vou fazer. Então a gente começa ali, vamos falar assim, tá plantando uma safra, a gente já está pensando o que vai fazer na próxima. Então a gente, vamos falar assim, que hoje a gente está mais ou menos estruturado da seguinte forma. As melhores áreas a gente está usando safra e safrinha. Então, ou faz o milho para fazer um feijão, pós-feijão, né? Ou faz o feijão para fazer uma safrinha de soja. A gente tá trabalhando isso. Esse ano a gente tá com um teste que está implementando uma safrinha em cima de soja, que é o trigo murisco, até comentei com você, né? Que vamos falar assim, a gente tá vendo aí, acertando data de plantio para programar a colheita e tudo mais. E daí a gente tá voltando vai voltar a plantar o trigo, que a gente não semeava. Então hoje a gente está praticamente acrescentando 2 culturas a mais
do que a gente trabalhava para tentar fazer um giro maior, vamos falar assim. Até eu lembro que quando a gente estava fazendo aquele MBA lá em Ponta Grossa, que a gente ia, um professor comentou de fazer 3 safras no ano, né? Eu falei, não, é besteira, não fecha calendário. Hoje eu vou conseguir fazer 1 safra, 3 safras no ano. Vou conseguir fechar isso, só que assim, o que eu falo, eu não consigo fazer todo ano na mesma área essas 3 safras. Então, esse ano deu certo. Ano que vem, no máximo, vou conseguir fazer 2. Mas daí é uma questão de gestão do solo da propriedade inteira, né? A tua divisão, como fazer, onde fazer, quanto fazer, né? Isso é tudo muito, muito bem pensado. E você falou ali, né? Falou do trigo mourisco. Esses dias nós, inclusive, né, estávamos lá numa palestra do Sicredi, e aí foi lá que me chamou a atenção uma informação, né? De que todas as commodities caíram de preço, menos o trigo. Vocês já vêm observando isso de alguma forma? Ou naquele dia lá te despertou alguma coisa? Pergunto pelo seguinte, conversei com uma pessoa da área e ele arriscou de falar que o trigo substitui o soja. Não a curto prazo, lógico, né? Não nos 5, 10 anos, mas isso em algum momento aí o trigo substitui o soja. Você tem acompanhado isso? Aqui até uma curiosidade pessoal minha, né? É que até na verdade o trigo aqui para a nossa região aqui, ele é como se fosse a soja do inverno, que a gente fala. Ele é tão bom quanto a soja, só que o posicionamento dele no mercado hoje é muito difícil. Porque ali, a época que você colhe o trigo, uma época que está chovendo muito na nossa região. Então é muito fácil você perder por causa de chuva. Então essa que hoje é a dificuldade do trigo, é isso, é você acertar, vamos falar assim, o plantio e levar sorte na colheita de não estar chovendo. Então a gente começa Mas você diz de escoamento ou de umidade mesmo do... É que o trigo ele germina muito fácil no cacho. Então nisso você perde qualidade. E o trigo é essencial à qualidade. O pH dele lá tem que estar muito bom, porque conforme ele tiver, ele encaixa para panificação, para biscoito, para não sei o que, para ração. Então, daí tudo isso varia preço. Então, vamos falar assim, o trigo pode estar R$100 o saco, que hoje não está. Mas vamos supor, está R$100 o saco. Só que ele está lá para panificação. Ele não passou a panificação, ele caiu para, vamos supor, para biscoito. Não sei bem certo a ordem, mas vamos dizer que seja isso. Vamos falar assim, caiu 10 o preço. Caiu para ração, ele cai 20, R$30 o preço. Então, essa variação que é o difícil do trigo. É difícil se acertar no alvo, Sim. Então, né? O trigo tá bom hoje, por azar, por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, a dificuldade... A vantagem do trigo é isso hoje, que como tá rolando ainda a guerra lá, que a gente não queria que estivesse acontecendo, mas vamos falar assim, o Brasil está se beneficiando disso Sim. por causa da produção do trigo. Já se fala de plantio de trigo na Bahia, por causa da questão E a gente sempre associa o trigo com uma cultura de frio, né? Dá bom lá na Argentina porque é frio, ou no sul porque é frio, né? Já se tem melhoramento genético. Que já se consegue fazer produção. Goiás, Bahia já estão estudando, já estão fazendo áreas para produção de trigo. Em cima de pivô, a vantagem de lá, o trigo vai produzir muito mais do que aqui na nossa região, porque lá eles têm o calor durante o dia e que nem a Bahia pega mais ou menos uma altitude média de 700 metros. Então a madrugada é fria, cai em menos de 20 graus. O trigo é excelente. Então, essa que está sendo a vantagem deles, estão conseguindo produzir muito mais que aqui por causa disso. Então, aí Goiás, Bahia, vamos falar assim, eles estão começando a estudar e melhorar trigo para aquela região para se aumentar a produção de trigo no Brasil. Porque ainda o Brasil, acredite se quiser, mas ele importa trigo. Acredito. Porque a nossa produção é muito pequena. Muito pequena, né? E também, acho que o soja ainda vale muito a pena ser plantado Sim. aqui, né? Então não é vantajoso para todo produtor ter isso. Outro assunto que eu sempre puxo aqui dentro do podcast é a respeito das possibilidades que a gente tem no agronegócio. Às vezes tá lá a pesada, assim, mas meu pai não é produtor, eu não tenho propriedade, mas eu gosto do agronegócio, mas eu não sei o que fazer.
Vocês que estão inseridos, né? Vocês que são produtores, aonde que vocês sentem que falta mão de obra? O que puta, ó, se tivesse um cara que fizesse isso aqui pra mim, eu pagava bem esse cara pra ele fazer um negócio desse. Onde que vocês sentem que falta isso? Que tem oportunidade pra quem gosta do meio, pra quem quer trabalhar no meio? Quer responder? Não. Não, senão eu vou xingar uma meia dúzia aqui. Que é bom. Hoje eu sinto a necessidade de, literalmente, uma pessoa para o serviço manual. Uhum. Vamos falar assim, o serviço de trator, graças a Deus, vamos falar assim, a gente tá bem estruturado de maquinário. Eu com o pai, a gente consegue dar conta do serviço de maquinário. Mas daí você pega ali que de vez em quando tem umas pedrinhas para juntar, um galho de uma árvore que cai na roça que precisava ir lá juntar. Tem servicinhos ali, vamos falar assim, passar até um handap no pátio para não vir mato, organizar um barracão, esse tipo de coisa, falta gente para isso, porque a gente não consegue ter tempo. Uhum. Então literalmente faltava uma pessoa para isso. Não que necessariamente essa pessoa não poderia ajudar no serviço de trator. Claro. Mas hoje a minha maior necessidade é isso. Uhum. Eu vejo assim, né, da andança aí no interior, que a piazada que o pai não é produtor, que não tá assim no meio, acha mais vantagem em sair trabalhar nas firmas do que ficar na fazenda trabalhando. E eu não sei se tem tanta qualidade assim, não sei se o serviço é mais fácil, não sei se é melhor, não tenho minhas dúvidas em relação a isso. E acaba que, bom, está faltando mão de obra aqui, então possivelmente vocês iam pagar bem quando aparecesse um cara bom fazendo isso. Sim. É a mesma coisa lá no serviço urbano, você não acha mais pedreiro, você não acha mais servente pedreiro, porque, claro, com a facilidade das outros tipos de trabalho, a turma foi saindo e não quer mais. Bom, então agora os que tem e que são bons, pode cobrar por isso, né? E seu Fernando, quando o senhor mais casão lá, né? O senhor, quando vocês se casaram, assim, começando a vida de vocês, o senhor tinha algum sonho que o senhor realizou por conta aqui da agricultura, por conta que daí o senhor pode olhar e falar, putz, hoje aquele sonhozinho lá que eu e minha esposa sonhamos, a gente realizou por conta da lida. Pois então, um dos sonhos que eu sempre falo e já me emociono também. Mas é de chorar. Chorar traz audiência, o senhor pode chorar. Quando a filha foi se formar em técnico em química, é isso, em São Mateus? Quando eu passei lá na frente das câmeras, já viram que eu estava chorando. Por quê? Porque eu não tive estudo. Eu tenho quarta série, né? Então hoje, para mim, meu sonho é ver... Tenho um filho engenheiro agrônomo e a filha farmacêutica, né? Então isso para mim é o sonho. Eu acho que eu ia comentar isso mais ou menos antes, que é assim, ó, tem ainda aquela turminha que fica olhando aqui pro agronegócio e vai olhar assim e fala, não, isso daí são um bando de gente que só quer destruir árvore, passar agrotóxico e se aproveitar da situação e sempre foram ricos e agora são mais. Mas peraí, não é assim, vocês acham que isso aqui já era tudo limpinho assim, era tudo maravilhoso, tudo certinho, era só vir aqui plantar? Não fazem ideia da trabalheira que foi que é até hoje, né? Não foi fácil, eu imagino, a caminhada do senhor até aqui. Se a propriedade hoje está bonita, está produtiva, foi porque em algum momento teve que sujar a mãozinha de barro ali e trabalhar, né? Eu sempre falo, não estou aqui para aparecer, mas enquanto nós tinha 25 anos de casado, eu comprei 25 terrenos, todo ano eu comprava um terreno. Uhum. Então, eu, como sempre falei, tinha um ano que eu comprava um alqueire, mas teve ano que eu comprei 30 alqueires. Sim. Então, em 25 anos eu comprei 25 terrenos. É o passo a passo. Foi uma luta. Claro. Isso que eu tento ensinar eles, que a vida foi sofrida e teve que trabalhar para ter as coisas. E vocês, né? Não importa se tá frio, se tá sol, se tá chovendo, se é férias, se a turma tá no carnaval, se estão viajando, né? A lida sempre foi a mesma, né? Sim. Dia a dia. Então, aí que eu me refiro. Foi trabalhando que eu consegui dar estudo para os meus filhos. Eu não tive estudo, mas graças a Deus eu consegui, né? Dar o estudo para eles.
do que teu pai fala aí, o que é teu sonho? Nessa mesma propriedade aqui. Vamos falar assim, literalmente é ver o Piazão lá junto aí, lidando, vamos falar assim, eu, o pai e ele tá ali, que nem a gente até brinca que o substituto do pai na colhedeira é o Eduardo, né? Que a minha função durante a safra é o caminhão. Daí tem lá até a minha esposa ajudou nós agora, por causa dele, vamos falar assim, deu um tempo, mas era ela no... Que passava o hand-up, que Não, pegava as pedras... Não, no Jacuí. Não, as pedras. As sim. As pedrinhas, pedras é. sim, as pedras sim. Passava, ela era no Jacuí, o pai na colhedeira e eu no caminhão. Esse era o nosso serviço, vamos falar assim, na época de safra, né? Então, daí a gente começou a brincar que o substituto do pai é o Eduardo na colhedeira, né? Não que a gente quer substituir ele, né? Sim. Mas a hora que ele não conseguir mais fazer, vamos falar assim... A hora que ele for desfrutar lá na praia, bem tranquilo, né? Só ligar lá, Fernandinho, ó, deposita o soja pro pai aqui. Viu, precisa de tanto. Mande a cooperativa pagar lá que acabou minha cerveja aqui na beira da praia, né? Verdade. Daqui uns 30, 40 anos aí, quando o senhor aposentar, então. E cadê a terceira geração? Tá com a avó. Fugiu com a avó. Quase dormindo? Não, também não vamos atrapalhar assim, mas eu queria mostrar aqui no nosso podcast. Aproveitar aqui, já que hoje o assunto era a gente falar sobre as gerações, falar sobre a sucessão, é legal demais ver a história do seu Fernando, passando pro Fernandinho, e agora vindo o próximo, o Eduardo. Deu Que aí vai- pro pessoal, filho. Deu aí. Oi. Ficou envergonhado. Oi. Que isso é algo que também, né, dentro do agronegócio, principalmente na família de agricultores, assim, que a gente vê passando isso, né, do pai para o filho e agora ter o neto. Então, queria novamente aqui agradecer vocês pela disponibilidade, pela disposição de contar, pela disposição de receber eu e a nossa produção, eu e a nossa equipe. E a história de vocês é muito bonita, sabe? E que sirva de exemplo para pessoas que também estão passando pela sucessão. Eu acho que aqui vocês, pela história que eu acompanho, é uma sucessão que está dando certo, é uma sucessão que passou pelos seus atritos, mas agora isso vem acontecendo, vem dando certo. Que essa história sirva de exemplo aqui para quem esteja nos assistindo. E quem gosta da agricultura, quem acompanha, depois segue o Fernandinho lá nas redes sociais, lá vira e mexe, ele tá postando alguma Sempre coisa aí tem da alguma lida, coisa. né? Sempre tá postando alguma coisa. Pessoal, obrigado, agradeço vocês a disponibilidade e agradeço a você também, Dudu, por estar aqui com a gente nesse episódio. Pessoal, obrigado a todos aí que nos assistiram. Acompanhe então, nesta quinta-feira, estará à disposição do nosso 8º episódio do Conecta AgroCast.